A gente deixa ela brincar, né, com o celular. Todos me ouvem? Sim. Queria ler um texto que está em Provérbios 24. Versos 3 e 4. Provérbios 24, versos 3 e 4. Amém? Amém? Todos acharam? Talvez a minha versão aqui esteja diferente, mas eu creio que a sua versão fala de forma muito tremenda também. A minha diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão todos os cômodos de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Algo... A paz, irmãos. Amém. É melhor, né? Já. Chegou chegando. Algo precioso que esse texto nos traz conta um pouco da história dessa casa. Quando eu vim visitar, a convite do Guilherme e a Zenilda, a primeira vez essa casa, a Zenilda nos confidenciou algumas coisas que foi assim, para mim, muito impactante. Talvez eles nem se lembram, mas para mim me marcou muito. Porque a Zenilda falou assim: essa é a casa que eu quero viver os meus dias, quero ver minhas filhas se casando, quero viver em harmonia com o Guilherme e quero receber bem os irmãos. Essa foi a primeira conversa. Uma segunda conversa, eles me chamaram, eu e a Dani viemos fazer outra visita, e eles me mostraram esse projeto que eles tinham de fazer essa expansão, né, para receber os irmãos. E hoje esse sonho está se concretizando. E para mim, esse texto de Provérbios é tudo o que está acontecendo na vida do Guilherme e da Zenilda. Porque eles usaram a sabedoria que o Senhor tem dado a eles, a inteligência que tem dado a eles, para que o propósito de Deus se cumpra. E como assim, eu pensando essa madrugada, né, uma palavra de compartilhar com vocês, eu não vi uma outra palavra melhor do que essa. Como que nós temos edificado as nossas casas? Qual o propósito que nós temos em nossas casas? Porque o texto aí diz muito claro que quando a gente abençoa, constrói as nossas casas, nosso lar, né, sobre a sabedoria do Senhor, o Senhor nos capacita. E todos os cômodos da casa são repletos de bens, coisas preciosas. Alguma versão diz, né? Os quartos estarão cheios de joias preciosas, né? Que tremendo isso, porque é uma verdade. Às vezes a gente se pega muito na questão monetária, mas a gente esquece que essas joias preciosas são pérolas espirituais. São bênçãos que Deus tem para a nossa casa, para a nossa família. E hoje, me lembrando dessa conversa que nós tivemos na primeira vez que eu vim visitá-los, né? Eu vejo assim todo o empenho. Talvez vocês, alguns aqui, viram um pouquinho da obra, né? Mas eu acompanhei o tempo todo a obra, cada passo, eu vim ver, fiz isso, fiz aquilo, demos algumas opiniões, né? E hoje a gente vê completo. Então, assim, o quanto nós temos entregado as nossas casas para que o propósito de Deus se cumpra. O quanto nós temos olhado para os nossos vizinhos ou para os nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor e frequentam a nossa casa, o quanto eles têm recebido do Senhor. O quanto eles têm visto de joias preciosas nos cômodos da nossa casa.
Às vezes o mundo quer que a gente arquitete, que a gente planeje, que a gente construa sobre areia, sobre alicerces que não são fundamentados. Mas o Espírito Santo está sempre chamando a nossa atenção para a gente construir o nosso lar sobre a rocha, sobre um santo fundamento. Então eu queria assim que nessa manhã a gente desfrutasse dessa comunhão, né? Observasse cada pedaço, cada porta, cada luminária foi colocada aqui pensando em receber cada um de nós, pensando em como nós sermos bem acomodados, como a gente estar em família. E eu fico pensando assim, o quanto eu e você temos também essa disposição em relação às nossas casas. O quanto a gente tem aberto as nossas casas para receber. Algo que eu estava até refletindo ainda sobre esse texto de Provérbios, e esse texto fala algumas coisas interessantes, que ele diz assim, que às vezes a gente está construindo algo, planejando algo, mas longe dos propósitos do Senhor. Às vezes a gente pensa em fazer as coisas, mas longe. Parece que pensar as coisas do Senhor é a última. Ou quase sempre nenhuma vez a gente busca para saber, será que isso que eu estou fazendo é a vontade do Senhor? Será que isso que eu estou fazendo, aquilo que eu estou construindo, tem a ver com o propósito que Deus tem para a nossa vida? Eu gosto também de lembrar, os irmãos conhecem, né, o texto da mulher sulamita, né? Eu às vezes não sei se você é assim, né? Mas às vezes a Bíblia nos impede de saber o nome da pessoa, né? Ela foi conhecida só como mulher sulamita. Mas essa mulher também teve um propósito, que chegou para o marido e falou assim, o homem de Deus passava, ela via o homem de Deus passando, o homem de Deus nunca pediu para ela fazer nada. Vocês conhecem o texto? O homem de Deus pediu alguma coisa para ela? Não. Só que ela sentiu no coração o quê? Vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Foi para o marido e falou, vamos fazer para ele cômodo, para que ele possa descansar. Talvez esse foi o pensamento do Guilherme Azenildo. Vamos fazer um lugar agradável para receber os irmãos, para estar com os irmãos. E hoje nós estamos desfrutando disso. Se Glória a Deus. Realidade. Vocês percebem? Quando a gente faz algo, buscando o propósito, a vontade do Senhor, as coisas do Senhor se cumprem. Amém, queridos? E algo ainda que o texto diz, né? Ele começa dizendo que é a sabedoria que edifica o lar. É a sabedoria que nos capacita a viver segundo a vontade do Pai. Não a sabedoria do mundo. Eu acho muito tremendo quando o Tiago fala acerca da sabedoria do mundo, que a sabedoria do mundo só nos leva a errar. A gente pensa que a gente está acertando, mas a sabedoria do mundo nos leva a errar. E aqui o texto diz que a sabedoria do mundo nos leva a viver a vontade do Pai. Amém. Amém. Mas ela também se firma. E como que a casa se firma? Como que o lar se firma? Quando ele é fundamentado com inteligência. Amados, você já parou para pensar uma coisa? Cada um de nós aqui, não podemos assim dizer que não temos inteligência. Porque Deus nos capacitou com inteligência, com criatividade. Às vezes você pode dizer assim, mas eu não sou bom nisso. Mas em alguma área você tem capacidade, você tem inteligência. Porque o Senhor nos capacitou para isso. Cada um de nós, Ele nos deu. E além, Ele não para aí. Porque além de nos dar inteligência, nos dar criatividade, Ele nos dá dons. Capacidades que não são nossas, são espirituais. Então às vezes você faz aquele bolo maravilhoso, ou aquela torta, ou aquele arroz caprichado, né? Eu quero dizer que isso aí tem um pouquinho da mão de Deus na tua vida. Porque nós somos fundamentados na inteligência. A gente entende que Deus quer o melhor para mim e para você. Amém. E Ele tem feito isso. Mas não para aí. Tem um outro ponto. Andando com sabedoria, tomando atitudes com inteligência, a casa ela é
cheia do conhecimento da glória do Senhor. E que coisa boa é quando a gente conhece a vontade do Senhor, quando a gente conhece aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Amados, eu fico assim maravilhado com isso, né? Eu fico pensativo assim, porque uma das coisas, né? Estou falando da casa, do lar físico, das paredes, né? Mas você sabia que o Senhor olha para nós e nos vê como casas espirituais, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo veio fazer morada em nós. Ele habita em nós. Ele escolheu habitar em nós, né? Como que nós temos edificado esse lar do Espírito Santo? Como que nós temos edificado esse santuário do Altíssimo? Então, eu queria dizer para vocês nesta manhã, né, com muita alegria, eu vejo assim, quando a palavra de Deus se cumpre na vida de um casal, quando a palavra de Deus ela é fundamento, quando a palavra de Deus se acontece as coisas. Né? Então, eu queria convidar vocês nesta manhã, né, a gente desfrutar do sonho que esse casal teve, que se tornou uma realidade. E eu queria profetizar na vida de vocês, porque eu estou vendo um sonho se concretizar. Amém. Mas eu me lembro que você falou de outras coisas. E essas coisas vão se concretizar. Amém. Em nome de Jesus. Essa casa vai estar cheia de netos. Essa casa vai ter os seus genros. Essa casa vai estar cheia de pessoas. E vem a graça, o amor, a bondade de Deus. E eu quero estender essa bênção. Amém. Para cada casa aqui Vamos representada, posse. cada lar aqui representado. Porque eu creio que essa bênção o Senhor tem para todos nós. Amém. Amém? Eu queria assim, toma posse dessa palavra, toma posse dessa bênção. Que o Senhor quer edificar as nossas casas. O Senhor quer nos levar à essência, a viver a verdadeira fé, que é servir em amor, em graça, uns aos outros, no temor do Senhor. Amém, amado? Que coisa boa, né? Podemos orar? Amém. Podemos aproveitar do privilégio da comunhão? Amém. Guilherme, você poderia orar por nós? Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor. Sim, ó Não Deus. temos palavras, Senhor, para manifestar nossa gratidão, nosso louvor, Sim, ó Pai. ações de graça, Senhor. E bem dizer o Teu nome, Senhor, e desejar que o Senhor realmente tome esse lugar, as nossas vidas, Senhor. E habite, Senhor, entre nós. Enche do Teu Espírito Santo, Senhor, esse local, as nossas vidas, Senhor, para que todo aquele que aqui chegar, não somente entrar aqui, Senhor, mas passar pela porta da nossa casa, que perceba, que sinta que há algo diferente, Senhor. E que o Senhor resgate das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitas vidas, Senhor, nós sabemos consagrar a Ti, e assim nós o fazemos. Amém. Diante da igreja, diante do céu, Senhor. Nós louvamos, bendizemos o Senhor, porque o sonho começou em Ti, o sonho está se concretizando em Ti, Senhor. E nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Amém. E nos alegramos de poder estar tendo esse momento junto com a igreja, com o corpo, Senhor. Agradecemos pelas nossas filhas, Senhor, também, que participaram de muitos momentos e sempre se alegraram no seu coração também, Senhor. E que elas também sejam tremendamente abençoadas, Amém. tocadas, e amando o Senhor, servindo o Senhor, sabendo que não há nada nessa vida curta nossa, que é um sopro, Senhor, que possa se comparar com viver para Ti, Senhor. Viver, respirar para Ti, Senhor. E servir ao Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Sabe, amados, uma coisa me passou agora aqui no coração. Talvez no seu íntimo você esteja dizendo assim: minha casa é simples, eu não tenho condição, eu não... essa palavra não é para mim. Eu queria dizer especificamente para você. A mulher sulamita construiu um quarto simples, colocou uma mesinha simples, uma cama simples, o homem de Deus. Mas foi ali
que o milagre aconteceu. Onde a vida do filho foi restaurada. Então eu quero dizer para você, talvez na simplicidade da tua casa, Deus quer fazer um milagre. E com certeza Ele fará. Então, não entristeça o coração. Lembre-se, o Senhor usa vasos frágeis, coisas simples, para confundir a sala. Amém? Eu quero profetizar, a tua casa é uma bênção nas mãos do Senhor. Amém, amor? Glória a Deus. Te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão, por estarmos juntos, Pai. O Senhor só conhece cada um aqui, o Senhor sabe que cada um de nós aqui temos uma história também, Senhor. Quantas histórias bonitas temos aqui esta manhã, sabe? Quantas histórias de vida, quantas lutas, quantas vitórias, talvez alguns fracassos, derrotas, mas o Senhor sempre está nos preservando. O Senhor está nos abençoando e nos conduzindo, segundo a tua graça, a tua bondade. Por isso nós queremos te agradecer nesta manhã, Senhor. Continua, ó Espírito Santo, falando aos nossos corações, ministrando aos nossos corações, Pai. Queremos, Pai, ser uma bênção. Podemos, Pai, com certeza, levantar a nossa voz e proclamar, como Josué fez, num momento de decisão. Ele se levantou e falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que cada um de nós possamos ter esta coragem, possamos ter essa convicção, essa certeza. Amém. Que nossa casa é para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, amado? Amém. Glória a Deus. Vamos participar. Eu queria, só para mais uma palavra rapidinho, né, dizer que, se por um lado, né, a gente está realizando o sonho, por outro lado a gente está começando um novo sonho, né, que é aquele que vai permanecer, nós desejamos diante do Senhor, que seja pelo resto das nossas vidas, né? E quando o Senhor nos levou, abençoou a fazer esse espaço, o que pôs no nosso coração foi isso: eu quero morrer aqui, né? E assim, né, para que a gente possa estar sendo bênção aqui nesse lugar, né? Nessa vizinhança, né? E quando a gente fala de trazer os irmãos, essa é uma parte. A outra, irmãos, é que a gente vê esse lugar cheio daqueles que vão estar recebendo o Senhor, né? Aqueles que ainda não são filhos de Deus, né? Nossos vizinhos e outros mais, né? Para que o Senhor, esse é o propósito do Senhor, né? É usar as nossas vidas, nossas casas, né? E assim, foi com muita, como o Chico falou, né? Foi com muita luta, né? A gente teve muita luta, teve dificuldades, teve aflições, teve essas dores sem dormir, teve dúvidas, né? Teve sujeira, teve destruição, né? Teve quase que desespero, né? Perdas, né? Mas uma coisa, eu e Zenina aprendemos em Deus, acho que desde a primeira casa que a gente morou e que a gente mexeu. Quando vem aquela angústia, às vezes de ver aquela sujeira, aquela bagunça, a gente falava um para o outro assim: vamos olhar e ver, enxergar como isso aqui vai ficar, para a gente se alegrar. Então Deus nos dava essa capacidade de ver como ia ficar, e Ele fez ficar melhor ainda, né? Então isso aqui é um milagre de Deus, né? É um milagre do Senhor, né? Superou as nossas expectativas, né? E assim, eu lembrei de um versículo, aquele que diz: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou qualquer outra coisa que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Então, isso aqui nós fizemos para a glória de Deus. A gente usufrui, eu, a Zenilda, minha família, temos conforto? Temos. Né? Mas não foi esse o objetivo nosso. Nosso objetivo é expandir, né? E o pastor falou algumas coisas, eu vou ler rapidinho aqui. Isaías 54. Essa palavra, irmãos, antes de eu ler, é para você, é para nós individualmente, cada um de nós. É para a sua família, você, sua esposa, seus filhos, e é para a congregação, para o somatório das famílias. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus, viu? Né? Quem ainda fica em dúvida, isso aqui foi escrito 700 anos antes de Jesus, se referindo à habitação de Deus, se referindo à igreja, né?
Canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivesses dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Esse aqui, principalmente, amplia o lugar da tua tenda. É uma palavra para a igreja, amplia o lugar da tua tenda. E estendam-se as cortinas das tuas habitações. As habitações da igreja são a minha casa, é a sua casa. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. A sua casa é a habitação de Deus, né? Quando a palavra fala que, quando Deus fala assim, eu habitarei convosco em vós, alguém estava falando esses dias, assim, ele fala assim, eu tabernacularei convosco. O tabernáculo no Velho Testamento era a presença de Deus, ele vem tabernacular, é habitar em nós, né? Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das suas habitações, não impeças, não deixa nada impedir que a sua vida, a sua casa, seja instrumento de bênção na vida nas mãos do Senhor, né? Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Nós temos que procurar nos fundamentar, viver debaixo a palavra fala da doutrina dos apóstolos, as estacas bem fincadas, bem fundamentadas, porque o que a gente enfrenta aí no mundo, e às vezes a gente fala no mundo, mas às vezes você vai bater um papo com o seu vizinho, ele vai te falar uma coisa que se você não tiver fundamentado, você vai tremer as pernas, né? Então, é isso aqui. Porque transbordarás, olha a promessa, transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Irmãos, toda essa confusão do mundo, né? Toda essa miséria, morte, destruição, ódio, né? Assassinatos, tantas coisas ruins, né? O Senhor quer invadir esses espaços e para poder tirar a vida das pessoas do charco de lodo e colocar sobre a rocha, né? Resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele quer usar a nossa vida para que isso aconteça, né? Possuirá dos gentios, fará das suas habitadas cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Ainda que pareça, né, que a gente possa ser envergonhada, não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Ainda que pareça ser humilhada, a vitória final é do Senhor. Glória a Deus. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, né? E o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o Deus. Essa mulher inicialmente também é a nossa alma, né? Antes da gente conhecer o Senhor, não era assim que a gente era? Desprezado, né? Angustiado, vazio, muitas vezes pensando em se matar, tantas outras coisas, né? Então é isso, irmãos, que cada um de nós, cada família, se renda, se entregue, né? Abre mão, renuncie, né? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz a cada dia, pega os seus planos e joga lá, né? Deixa os planos de Deus primordialmente se concretizar na sua vida, né? Então, mais uma vez, irmãos, que realmente o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, né? Eu gosto daquele texto de Isaías lá que diz assim, e o seu nome é. Eu mudei a palavra, tá? Aqui eu nem gosto de mudar, não fala para não mudar, mas eu mudei. Ele não será, não, ele é. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, amém. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmãos, nós temos tudo nesses nomes de Jesus Cristo. O que mais a gente precisa? Que a gente possa ler o Salmo 23, como alguém falou, o Senhor é o meu pastor e eu não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada. É isso que a palavra fala. Amém, irmãos. É isso. Eu queria só completar, quando o Chico falava da obra e da construção, veio para mim Gênesis, né? Gênesis 1, 26, que diz, a primeira obra que o Senhor fez foi o homem. Né? Você pode ver que todo o tempo é uma construção. A Bíblia inteira, se você olhar, é uma obra de construção espiritual, né? Porque também fazia a obra física, que é o tabernáculo, que era o lugar, né, do Senhor,
Hoje nós não precisamos do tabernáculo, mas nós temos a livre acesso ao Senhor através da oração, né? Oi? Nós somos a casa. Então é isso, a hora que eu vejo o Chico falando isso, né? Eu vejo Deus operando em nós, nesta casa, fazendo a obra, mudando. Eu fico olhando aqui, eu vejo, poxa vida, o Senhor está colocando um armarinho novo em mim, o Senhor está colocando um exaustor novo em mim, né? Por quê? Porque a gente anda com a tabuleta que nós estamos em obra. Todo o tempo vai se findar? Não. Só quando a gente estiver na vida eterna, né? Então eu vejo assim que a primeira obra que o Senhor faz é em nós, né? E depois através de nós, né? Porque eu vejo o seguinte: toda obra que você faz, né, externa, e que pessoas adentro da tua casa, eles têm a oportunidade de ver a ação de Deus na obra espiritual. E aí sim a coisa vai sendo materializada, né, na construção. E aí você tem a oportunidade de mostrar para as pessoas. Eu vejo que Deus traz pessoas certas para a gente proclamar o Evangelho numa obra. Sim. Né? Não é à toa, tudo tem um propósito, né? Para que ele veja a nossa obra, o que Deus está fazendo em nós, e ele possa ver a obra que está sendo feita, o material, e você mostrar para ele a tua obra e ele faz a sua, né? A sua física, e você faz a espiritual dele. Então eu vejo assim, toda uma construção, todo o tempo na Bíblia, ele falando da obra, da construção, da transformação, de reparar a obra, de reforçar a obra, de estruturar a obra, de fortalecer a obra, e você saindo falando da obra dele na tua vida para as outras pessoas. Então, glória a Deus, que Deus abençoe ricamente esse lar, né? Que seja para a expansão cada vez mais do reino, né? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos para o almoço já. Então eu vou pedir para eu bem se você quiser falar alguma coisa também. Eu já ia saindo de final. Não. É que eu ia lá na panela. Vai lá, não deixa queimar. Minha função é a panela. É isso, irmãos, agradecer. Realmente, né? Só o Senhor sabe assim, as lutas que nós passamos. E ver pronto, né? Ver vocês aqui, né? E pensar que a gente queria a igreja do Senhor aqui com a gente. Então, é maravilhoso isso. Agradecer a ajuda, né? As orações, né? A gente sempre foi muito coberto de orações por vocês, por isso que nós chegamos até aqui, porque os irmãos orando conosco, pegando essa luta junto com a gente, né? Em oração. Então, glória a Deus por isso. E hoje, se a gente olha e pensa, hoje o Senhor nos deu isso aqui, mas nós já moramos em casas que não eram nossas, já moramos em lugares muito apertadinhos, né? Mas é o coração. O nosso coração sempre teve muita gratidão ao Senhor. Onde a gente estava, a gente era grato ao Senhor. Quando não tinha as meninas, a gente era grato ao Senhor. O Senhor nos deu as meninas e o Senhor nos tem dado, né? Onde nós vamos. Como diz uma frase muito legal, onde você estiver, floresça, né? Não está na Bíblia, mas meu sogro dizia, né? Não está na Bíblia, mas pode pokeball, né? Onde você estiver, floresça. O Senhor te plantar, floresça. E é o que nós temos procurado fazer, florescer, fazer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Se concretizar, buscando nele, ser amigos, ser irmãos, né? Amém. Ser um com todos, né? Sermos a igreja do Senhor que Ele quer. Amém. Glória a Deus. Obrigada, viu? Glória a Deus. Amém, Senhor. Nós agradecemos pela vida, o Senhor nos deu também. Pedimos que o Senhor santifique, Senhor, para que somente faça o bem para o nosso corpo, que também é templo do Espírito Santo, Senhor. Que a gente continue tendo essa comunhão gostosa e que o Teu nome seja exaltado e o Senhor continue falando no nosso coração, Senhor. Em cada bate-papo, em cada momento, em cada risada, em todo o tempo, Senhor, o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Só mais um detalhe, irmão. Os avisos. Então, segunda-feira nós vamos ter a reunião de obreiros a partir das 20 horas online. Tá? As igrejas nas casas, os obreiros comunicarão o dia e a hora, né? No sábado, os obreiros, temos a nossa reunião de pastores lá em Valinhos. Se algum irmão gostar e quiser estar também, está convidado, amém? A partir das 9h30 tem um café, depois a gente tem a palavra e a gente almoça junto lá. Muito bom.
E domingo a nossa reunião é à tarde, a partir das 17 horas. Amém? Não temos aniversariante essa semana. Oh. Amém? Só mais uma coisinha. Bem rapidinho. Eu queria. Ainda não. Eu queria honrar aqui a vida do meu amigo, Chico Maio. Tem sido aqui um braço direito para mim. Não só um braço, mas os dois braços, né? Quando eu preciso de alguém forte, né, para me ajudar. Quantas vezes, né? Ele sempre com o coração disposto. Então está aqui um exemplo, né, de um homem que de uma família, né, que ouviu a voz do Senhor, se rendeu a Ele. Amém. Né, e procurou, porque o Magro é meu vizinho, eles são vizinhos aqui da frente, né, e eles nos procuraram, né, de certa forma, né. Eu sei que o Senhor nos colocou aqui, colocou eles também para a gente se conhecer, para a gente se servir. Né? Tá aí para mim um exemplo do que Deus quer fazer com a nossa vizinhança. Né? Ele já chegou aqui na vizinhança já convertido, né? Mas não estavam vinculados, não sabiam para onde ir, o que fazer. Né? E ele sabe o tanto que para mim a presença deles aqui, né? Dele, a Diene, as crianças, é uma coisa maravilhosa. Né? Eu sei que o Magro é aquele qualquer um, Magro, você está ali, marcha ali. Né? Ele falou que lá vai eu queria me pedir alguma coisa, né? Mas é isso. Obrigado, viu, Magro? Amém. Amém. É isso. A última coisa, se alguém trouxe oferta, depois pode procurar a Márcia, ou então pelo Pix, né? Amém. Amém? Vamos almoçar. As mestras aí orientam. A gente vai fazer. Aí a vergonha tá garantida, viu? E com cuidado com o que fala em casa, né? Aqui, ó. Eu fiz em casa, ó. Vocês são o servidor lá em casa, Que é desse jeito, a gente passa a vergonha, porque vergonha louca não tem não, viu? Você tá bem? Trabalhando aqui. Como você eu peguei o som sentido. Ah, é? Ela não foi, pô. Tô maiorzinho. Ai, ela não conhecia. Nossa! Aí ela tentou. Lá em casa eu tô começando a comprar os filmes Na obra. infantis. Não, eu peguei a cabeça do Rei Leão. Pra quem quer? Faz as escolhas do seu. Tá com a luz acesa. Ah, é porque eles começaram.